Olá, eu sou a Renata Nigri, fui convidada para entrevistar dois headhunters, donos da Master Executive. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e a gente vai entender um pouquinho do dia a dia dessas duas pessoas que são dois linces para encontrar posições importantes nas empresas, posições estratégicas. E para a gente começar, eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho que muita gente confunde. Quem é o cliente do headhunter? É a pessoa física ou a pessoa jurídica? A pessoa jurídica 100%, a empresa, né? A gente vem, a nossa necessidade surge a partir da empresa em si. E aí muita gente às vezes acaba confundindo, né? Manda mensagem pra gente, estou em transição, você pode me ajudar? É importante esclarecer isso, todo tipo de networking é válido, principalmente para o headhunter. Basicamente, quando vem a oportunidade do cliente, quanto mais fresco tiver na nossa cabeça as últimas conversas que a gente teve com os executivos, mais fácil é para a gente acioná-lo, colocá-lo naquela oportunidade. Então, vale muito. Só não pode vir com essa cabeça de que a gente vai ajudá-lo na transição, porque se não tiver uma vaga vinda do cliente, não há muito que a gente possa fazer, né, Gerson? Perfeito, João, perfeito. Renata, prazer aí que você ser entrevistado por você. E eu acho que realmente é importante, só que assim, o número de solicitações que a gente recebe diariamente, principalmente via LinkedIn, para café, conversas, é humanamente impossível a gente atender. Até gostaria de atender todo mundo sabe que eu gosto de dar atenção para todo mundo, a atenção devida, mas a gente precisa atender os clientes também, os processos específicos do cliente. Então, se o cliente está buscando um CFO, a gente vai dar prioridade para conversar com CFOs, né? E aí a gente vai deixar um pouco de lado, conversar com outros profissionais. Mas sempre que eu tenho oportunidade, a gente faz a chamada proativa também. A gente conversa com as pessoas para entender o momento de carreira, o que a pessoa espera. Então, o networking é fundamental, mas a gente precisa de tempo, né, para atender todo mundo. Imagino. Qual é a dica que vocês podem deixar para as pessoas que querem manter relacionamento com vocês, contato, de forma que seja interessante para ela e para vocês, sem ser uma relação assim muito invasiva, né, insistente? Qual é a forma mais elegante delas entrarem em contato e elas ficarem na mente de vocês? Como eu falei, eu recebo solicitações diárias, várias. O Joel também recebe. E assim, o que é muito invasivo, quando a pessoa já vem reservando o seu tempo. Podemos falar na semana que vem, tomar um café. Semana que vem, por exemplo, eu vou estar de férias, então a pessoa não sabe disso. E assim, a gente tem tempo dedicado ao cliente, algum tempo que sobra a gente procura dedicar às pessoas mais interessantes, que abordam de forma menos agressiva. Eu queria me apresentar, eu tenho tal histórico, acho interessante aí os processos que vocês têm conduzido pela Master e assim que você tiver a oportunidade, podemos fazer uma vídeo de meia hora ou até um café presencial. Eu acho que é uma maneira elegante de se apresentar. Bacana. Eu acho que tem alguns pontos aí, né? Primeiro que o networking ele é muito importante, então é bacana receber contatos dessa pessoa e a partir do momento que o e-mail dele tá ali na caixa ou até na mensagem do LinkedIn, a gente já tá com ele no radar, a gente já viu, a gente já leu e tal. Nem sempre a gente consegue até responder. A gente tenta, inclusive, parar para dar atenção, pedir o currículo, eu faço muito isso, manda teu currículo para mim e tal, você já tá no radar. Se eu não entrar em contato é porque não tem nenhum projeto para ele naquele momento. E a gente sabe que ele não vai mandar só para você, ele vai mandar para vários headhunters também. Então ele está fazendo o papel dele de networking para ele se recolocar e ser visto e a gente está deixando eles ali na caixinha pronto para quando tiver uma oportunidade. Então não necessariamente porque a gente não respondeu. Desculpa interromper, Joel, mas também às vezes a gente recebe uma mensagem com olá, você é um headhunter do mercado, eu queria marcar um horário com você. A pessoa não falou nem meu nome, quer dizer, copia e cola. Então eu acho que aí já entrou no final da fila para falar comigo. Né? Eu acho que da mesma forma que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente manda mensagem, a gente manda mensagem para CEOs, para RH, para vender os nossos serviços também e ficar à disposição deles. E a gente toma o maior cuidado para ser o máximo pessoal e não mandar uma mensagem genérica para todo mundo. O executivo, quando manda para a gente, também tinha que ter esse cuidado, né? Acho que no final das contas, quem perde um tempo para escrever alguma coisa ali de fato genuína, essa pessoa nunca é inconveniente. Bacana. Como é que vocês entendem a demanda do cliente de vocês e vocês reconhecem esses talentos no mercado?
Boa pergunta. Precisa dar um mergulho na cultura do cliente, no perfil das pessoas, dos decisores, entender o histórico do negócio, o momento atual do negócio, se está no momento de retração, se está no momento de expansão, se a gente vai fazer uma substituição, por que dessa substituição, ou se a gente está fazendo uma vaga nova também, por que surgiu essa vaga, qual a expectativa do cliente. Quanto mais informação a gente tiver, e para isso a gente faz reuniões com o cliente de alinhamento, melhor instrumentalizado a gente está para ir no mercado e aí sim entrevistar, pesquisar primeiro os candidatos e tentar ser o mais assertivo possível dentro do que a gente já colheu de informação do cliente. A gente faz várias comparações, né? Entendendo a cultura do cliente, o estilo e a estratégia, a gente também está olhando ali na entrevista, fazendo uma comparação dele com o próximo gestor dele, ou com o time dele, né? Se estão alinhados com essa estratégia, da forma com que a empresa quer permanecer ou mudar. Então tem várias coisas para ser analisadas, obviamente, além de uma entrevista por competências. A gente faz muito essa comparação. O Red Hunter, na verdade, ele é um casamenteiro, eu diria. Tem que dar muito certo para o profissional e tem que dar muito certo para a empresa, né? Porque a gente está mexendo com sonhos, pais de família, né? Ele vai lembrar de você quando você tirou ele de uma oportunidade e levou ela para aquele outro próximo nível e deu super certo na vida dele. Ele vai lembrar de você com um carinho especial e isso é parte do propósito. Obviamente, além dele lembrar da gente como um potencial cliente, que seria o ideal, mas não é só isso. É o propósito, de fato, dele olhar e falar, pô, esse cara me tirou daquele momento e me levou para essa experiência, deu muito certo. Se der errado, ele vai lembrar de você com a mesma força, só que do lado negativo. Renata, se der errado, é contraproducente para todo mundo. Primeiro para o candidato que saiu de uma oportunidade e foi para outra que não deu certo, para a empresa que vai ter que começar de novo, buscar outro candidato, para nós que vamos ter que fazer o trabalho de novo e não deu certo. Eu digo, a gente sempre dá garantia, né, para os nossos clientes de reposição de candidatos. E eu falo que essa garantia é igual o seguro do carro. É bom ter, mas é melhor não bater, né? Então, o nosso índice de retrabalho dessa garantia é próximo de 0. Bacana. Porque a gente faz todo o trabalho prévio de prevenção de ter que trabalhar novamente. Então, para ser 100% assertivo. Uhum. Esse é o propósito do trabalho. Então, sob o ponto de vista da empresa, eu acho que... E de vocês também, quando vocês fazem um processo com candidatos e sugere aqueles candidatos para a empresa, e esse candidato avança no processo e no final ele dá no-go. Né? No fundo, porque ele estava ali naquele processo sem ter tanta certeza se era realmente aquilo que ele queria. Como é que vocês evitam isso? Primeiro que a gente não faz mais de uma entrevista na consultoria. Tem uma consultora, a sênior, que faz a primeira entrevista. E ela já vem com esse briefing para mim ou para o Joel. A gente faz a análise e fala, ele quer mudar mesmo, tudo. Aí quando a gente vai para a nossa entrevista, que é a definitiva, a gente aprofunda muito isso. O nível de comprometimento do profissional com o processo. Porque eu não vou perder o tempo do CEO da empresa cliente com um candidato que eu não tenho 100% de certeza, que nem ele tem 100% de certeza que ele quer. Então, se ele mostrar alguma insegurança na entrevista para mim, e eu falo que a gente trabalha com indícios. Numa entrevista, a gente está trabalhando com a parte de cima do iceberg, tem tudo que está lá embaixo. Então, se você tem um pouquinho de fumaça ali, a gente tem que investigar mais isso. Primeiro, você está participando de outros processos? O quanto esse processo é interessante para você? Se você tiver uma contraproposta da empresa atual, você vai avaliar? Por quê? Então, dependendo dessas respostas, a gente já pode até, de repente, dizer, então é melhor, quem sabe, você rever aí o que você quer da sua carreira, conversar então com o seu gestor atual, ou então seguir com os processos que você já está participando, para a gente não perder o tempo, nem o seu, nem do nosso cliente. Uhum. Comunicação bem direta, sem né? Dúvida. Perguntas... Acho que você tem que ser transparente no processo. Mas eu acho também que tem até uma questão de energia. A gente sente, pela comunicação corporal, digamos assim, do candidato, se ele está interessado ou não. Né? Os sinais, demora para responder a mensagem do Red Hunter. O candidato, quando ele está
realmente interessado naquele projeto, naquela vaga, ele vai responder o headhunter, ele vai responder o cliente, ele vai se esforçar para cumprir a agenda de entrevistas. Ele começa a fugir muito porque tem algumas coisas que é uma pena que ele não seja transparente, ele poderia ser transparente. Eu costumo dizer que o headhunter é quase que o advogado desses profissionais frente ao cliente. Eu estou aqui para amenizar aí as frustrações dos dois lados, para não cansar a relação. Conta tudo que você tem para mim. E aí, quando ele não faz isso, a gente tem que ficar adivinhando e ele deixa vários indícios ao longo do caminho para a gente já falar, olha, esse não é um bom candidato. Então, se por acaso ele for até o final, passou por todos esses filtros e chegou lá e desistiu, que também pode acontecer, a gente está lidando com gente, né? Não tem muito o que fazer, mas é raro. Bacana. O que vocês têm recebido como demanda para as posições estratégicas? O que mudou nessa demanda em relação aos skills que esses profissionais precisam ter no mundo de hoje, na era digital? Eu acho que principalmente soft skills, né? Experiência de hard skill é uma coisa. Quanto mais cursos de agile e voltados à nova tecnologia, nova economia, melhor. Esse é o hard skill, mas o soft skills é uma comunicação clara, uma cabeça mais voltada para inclusão e diversidade, né? Uma pessoa com uma cabeça mais aberta para as questões de ESG. Isso é algo que se requer muito mais do que antes e também até inclusive em questão da idade, né? Antigamente era muito preconceito com relação a 40 a mais, 50 a mais, por exemplo. 40 a mais até nunca teve 40, 45 anos, dependendo da posição de diretoria, sempre foi bem aceito. Mas os 50 a mais, hoje em dia, as empresas já têm aberto mais a cabeça para profissionais acima de 50 com mais experiência. Mas é isso, é um lado mais humanizado, eu diria que é um novo perfil requisitado pelas empresas. Já que o Joel entrou nessa questão da diversidade também, falando dos 50 a mais, na Muster, quando um cliente contrata um candidato 50 a mais, ele ganha 50 a mais % de garantia. Se nós damos garantia de 1 ano de substituição para um diretor, que normalmente eles nem usam, a gente aumenta para 18 meses, quando o profissional é 50 a mais. Até porque, vamos ser bem sinceros, é um profissional muito mais estável também, dificilmente fica pulando de uma empresa para outra, então tem uma certa estabilidade, mas mesmo assim, lógico, é o nosso compromisso também, meu e do Joel, da Muster como um todo, com a diversidade. Como é que vocês, num processo de entender e conhecer o candidato, como é que vocês percebem, além das qualidades técnicas, de experiência de negócio, de capacidade de gestão, de estofo, o quanto vocês conseguem perceber que eles são bons nas soft skills, mas também em valores e virtudes? Considerando que a gente está num mundo aí que as lideranças precisam criar um futuro compartilhado. Né? Quando a gente fala de ESG, são preocupações sociais, ambientais. Como é que vocês sentem isso nesse processo? Deixa eu ver, João. Tá, esse tipo de tema, primeiro, a gente vai bater um papo com um profissional, de novo, ele passa por alguns processos. Primeiro vai ser entrevistado por uma pesquisadora, depois por uma consultora e vai chegar na gente. A gente vai receber um relatório sobre o jeito, o estilo dele e a gente vai explorar. Numa conversa você consegue, eu vou falar de feeling aqui, mesmo que a gente tenha entrevista por competências, pedindo dados, onde o cara consegue ser bastante contundente com tudo aquilo que ele traz, a gente tem o feeling quando o cara realmente está sendo sincero, está falando a verdade, está trazendo fatos ali que te convencem, digamos assim, né? Então temos algumas ferramentas e, obviamente, o olhar do headhunter. A gente faz isso há mais de 20 anos entrevistando. Eu consigo provocar, por exemplo, nele o quanto que ele realmente quer aquilo, o quanto que ele realmente está comprometido com aquela cultura, com relação a valores, temas como ESG. Não é só... A gente tenta entender ao máximo o quanto que está só na falácia e o quanto que é verdadeiro. Isso através de boas conversas, né? São 3 entrevistas, tanto por competência quanto explorando. Eu diria que é feeling do headhunter na maior parte. Vocês fazem alguma exploração em termos de hábito? A pessoa fala de ESG, mas como é que ela trata o lixo na casa dela, por exemplo?
Ela fala de responsabilidade social, mas o quanto ela, de fato, promove isso nos ambientes de trabalho que ela já passou. Essa congruência do ser e fazer, como é que vocês pegam isso? Acho que são temas bastante delicados. Embora eu já tenha trabalhado numa empresa que tinha esse foi um projeto freelancer que eu fiz para uma empresa uruguaia, uma startup, que ele tinha lá um sisteminha que tinha esse tipo de pergunta. Hobbies, valores, crenças, falava até de religião, para explorar de fato quais eram as inspirações e aspirações dessa pessoa. Se você consegue convencer um executivo sênior, que é uma grande barreira, né, diretoria, a participar desse tipo de processo, você vai trazer muito mais insights baseados em dados, né, para o seu cliente. Mas eu não acho que seja tão simples explorar esses temas no nível executivo. O que você acha, Gerson? Concordo. No nível executivo, eles estão acostumados mais a trabalhar em termos de resultados e números, bottom estratégia, line, né? estratégia, do que eles são muito reativos na hora de responder sobre questões pessoais, familiares, hobbies, até... Também procuro não aprofundar muito nisso, né? Mas assim, quando a gente tem abertura, a gente vê como o profissional reage, como que ele responde às questões mais sensíveis, né? Então, até porque a gente também entende o estilo de cada profissional. Às vezes está entrevistando um CMO, que é um profissional de nível sênior, de nível executivo de marketing. Normalmente é um profissional mais extrovertido. Aí você vai estar entrevistando um profissional de origem asiática, que é um CFO, ele está focado em números, ele tem uma aversão maior a entrar em questões pessoais. Então a gente tem que entender a cultura também de cada candidato, né? Então tem que ser, a gente também tem que ser meio camaleônico na hora de fazer uma esse entrevista. nível se fosse um nível mais de entrada, né? Você conseguiria explorar isso de uma forma mais natural, muito embora hoje em dia tudo pode ser visto como preconceito. Tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Perguntar para a pessoa, de repente, não estou dizendo que a gente faria exatamente isso, mas como é que ele lida com o lixo da casa dele, por exemplo, seria uma pergunta muito legal, uma resposta muito legal de se ter, mas a pessoa pode se ofender ali e aí Depois ela sai da seus entrevista e faz um post no LinkedIn. Fiz uma entrevista Exatamente. com o Headhunter da Monster. Ele perguntou o que o lixo da minha casa tem a ver com a posição que ele está fazendo. Exatamente, como tem muitos, né? Hoje em dia até os recrutadores têm que pisar em ovos com relação ao que pode constranger uma pessoa. Eu imagino assim, uma pessoa que, por exemplo, vai ter esse papel de promover, né, esse tema de sustentabilidade dentro da companhia, essa eu acho que merecia. Concordo. Essa pergunta, Sim. sem se ofender. É ponto de vista, né? Agora tem a forma, tem, né? a forma de colocar. Mas porque eu entendo que tem a gente vive num mundo em que algumas decisões só baseadas em número, né, e não em como chegar nesse número, vão ter impactos de imagem, inclusive, nas marcas, né? Então, assim, a forma como as empresas têm a sua responsabilidade de emitir menos carbono, né, de cuidar da energia. Então, isso tudo entra dentro de uma avaliação desse profissional que está entrando para ser consistente no que ele precisa fazer, né? E está alinhado com essa cultura, né? E tem muita coisa que está meio que assim, temos que fazer, mas não somos ainda. Né? Aquela coisa quando a gente inverte o paradigma, a gente tem que ter ESG, a gente tem que ter diversidade, mas a gente não é inclusivo. A gente não tem hábitos sustentáveis. Né? É complicado. Eu acho que são explorações importantes. Vocês sondam redes sociais, as referências que essas pessoas recebem. Essa é uma parte fundamental do nosso trabalho. Quer dizer, a rede social, a principal, nossa ferramenta diária é o LinkedIn. Então, isso a gente já vê ali se o profissional tem boas recomendações, a trajetória do profissional. Antes mesmo a gente procurar o profissional, abordar o profissional para uma entrevista, a gente já tem ali a maioria das informações. Quando
o LinkedIn é propriamente preenchido, né? Que se não tem muitas informações, até o profissional às vezes até perde oportunidades. Sim. E uma chave do nosso trabalho, assim, uma conclusão do nosso trabalho é entrevistar 360 profissionais que foram gestores, profissionais que foram pares e profissionais que foram subordinados desse candidato, para entender se aquilo que ele apresentou na entrevista corresponde colher realmente... percepções, né? Exatamente. Porque essa é o que você falou, realmente... O profissional, às vezes, ele não tem a própria percepção. Porque é uma pergunta que eu costumo fazer para os candidatos. Como que você acha que os seus liderados te veem? Porque não é o que ele acha, é como que ele acha que os outros veem. Então, porque eu sou um chefe assim, super democrático, isso. Daí a gente vai falar com um subordinado e fala, nossa, ele é um gestor assim, direto, cobra duro. Às vezes o discurso não corresponde muito com a prática. Legal. Para ver se tem se as postagens também do profissional estão de acordo com os valores da empresa, né? Eu acho que a gente pode ver isso muito mais voltado para o bem da empresa do que no sentido de discriminar o profissional, sabe? É mais fazer um match, obviamente no LinkedIn, né? E em outras redes sociais mais pessoais, ainda não acho que seja muito bem visto. Pode ser que façam, mas quem faz talvez não admita. Né, que foi lá e viu no Facebook alguma coisa que não gostou e não contratou por causa disso. Ninguém vai falar, porque também pode dar problema. Vamos falar um pouquinho agora dos novos perfis, do que mudou, por exemplo, no papel do CFO. O que evoluiu nesse perfil? Antes era um cara muito ligado só nos números, né? Hoje é um cara, um candidato, um profissional focado na estratégia do negócio. Quer dizer, é o pilar que apoia o CEO. Então, ele está muito focado na estratégia. Então, se vai alavancar o endividamento, se tem uma razão, qual é a estratégia, onde que a gente vai chegar. Então, antes ele só cumpria tarefas da área financeira. Hoje, expandiu essa questão do financeiro para todas as áreas da empresa, né? Então, ele tem que entender também como todas as áreas das empresas se apoiam, né? Como elas se correlacionam. Na verdade, não só o CFO, né? O RH foi muito mais para o lado do negócio, as áreas de operações, engenharia, as áreas técnicas, TI, principalmente. Falando de posições novas. A gente, por exemplo, hoje está com uma posição de Chief of Staff, que a gente, há 5 anos, a gente nem falava. Hoje, existem vários, claro, em companhias. Gerson, o que é o Chief of Staff? O termo Chief of Staff é um termo originalmente militar. Era o profissional que comandava as tropas, que até hoje comanda as tropas. Existe ainda esse termo no exército dos Estados Unidos, por exemplo. Quando está em guerra, o Chief of Staff é o responsável pelo planejamento, pela estratégia militar, a estratégia das tropas. E ele é assim, o braço direito do comandante-chefe, né, das Forças Armadas. No mundo corporativo, é quase a mesma coisa, só não está em guerra, né? Ele é o braço direito do CEO. Ele trabalha a estratégia da empresa, ele tem muita influência em todas as áreas e ele é um profissional que pensa no futuro da empresa, no crescimento da empresa, às vezes também, claro, em alguma reestruturação, mas ele está ali para apoiar o CEO na estratégia, pensar a estratégia junto com o CEO e apoiar na execução dessa estratégia. Ele tem equipe ou ele é sozinho com uma atuação cross? Normalmente até nem tem equipe, mas é um cargo muito influente. Mas normalmente pode ter assim, alguns subordinados, mas pode não ter equipe também. Mas ele atua diretamente ligado ao CEO. E qual é a relação que ele tem com o CFO, que você acabou de falar? Ele tem relação com o CFO, com o CMO, com o CHRO, que é o de RH, com todos. Porque existe um planejamento estratégico da empresa, que a empresa definiu algumas metas, inclusive financeiras, né, que o CFO está envolvido, mas também de pessoas, de marketing, de vendas, de produção, e todas têm que ser alcançadas. Ele é o responsável por essa execução também. Gerson, como é que você vê a inteligência artificial apoiando a atividade do Headhunter? Quando surgiu o LinkedIn,
todos falavam que a nossa função de headhunter, o executive search, ia acabar. Porque estava todo mundo lá, era só abordar, chamar as pessoas, entrevistar e contratar. Para quem quiser contratar uma empresa de headhunter para fazer esse trabalho? Não mudou quase nada. Mudou o tempo que a gente consegue acessar os candidatos, mas entender a cultura, entender o perfil dos profissionais, ter o feeling da gente poder entrevistar e dizer esse é o profissional certo, esse profissional não vai fechar com o perfil desse gestor, isso ainda é muito humano. O ChatGPT, os outros, as outras ferramentas de inteligência artificial, elas são ótimas para a gente produzir um texto, a gente produzir um anúncio, ou jogar lá e fazer uma busca, mas eles ainda não, por enquanto, né, não têm essa capacidade que a inteligência humana tem, esse feeling, a parte criativa e também intuitiva de saber que se uma pessoa, olhando nos olhos, como eu estou olhando nos seus olhos, de dizer essa pessoa está falando a verdade ou essa pessoa está mentindo. Então, a gente ainda tem muito tempo de trabalho como executive search, mas quem sabe no futuro a gente vai ver cenas como a do Blade Runner, que o robô analisava o fundo da pupila lá para saber se era ou não um replicante. E para a gente fechar aqui, quando a gente fala de gestão humanizada, e isso vem sendo cada vez mais propagado, esse conceito, e aquele tipo daquele chefe de antigamente, que tinha uma postura mais distante, mais centralizadora, mais diretiva. O perfil do executivo vem mudando. Eu acho que... Fala um pouquinho assim da tua percepção em relação à evolução da parte humana nas empresas, para que a gente continue tocando negócios, orientado a resultado, mas com outro tipo de relação humana. Esses chefes de antigamente, eles continuam ainda atuando hoje. A gente tem tipos diferentes de chefes. Tem aqueles mais modernos, onde estão muito voltados aí para o híbrido, home office, mas tem muito CEO que ainda tem uma postura de não, eu quero todo mundo aqui, comando e controle, quero todo mundo próximo, o pessoal não produz a mesma coisa se estiver em casa. Então, realmente existe ainda muito old school. E tudo bem, a cultura, como a gente chama, é a cultura declarada. A nossa cultura aqui é essa, todo mundo vem para o escritório todos os dias da semana, está definido assim. Bom, a gente vai buscar profissionais então que se encaixe nessa cultura. Não adianta eu querer buscar um profissional super moderno, disruptivo, que faz o trabalho em casa, ou daqui, ou na praia, ou na Europa, e que não vai dar certo nessa empresa. Não é que o profissional não é certo para a empresa. A empresa também pode não ser certa para o profissional. Perfeito. Então, o nosso trabalho é fazer esse encaixe, saber quem... Tem que dar match. O que eu falo para os meus clientes, muitas vezes você não está buscando o melhor profissional do mercado. Você está buscando o profissional mais adequado para a sua empresa. E esse é o nosso momento, papel. Inclusive. Tem que bater com o momento também, né? O profissional pode ser adequado à empresa, mas tem que estar no momento em que ele queira, que ele possa fazer essa transição, que ele possa até mudar de cidade naquele momento. Tem tudo isso. São vários aspectos que são olhados para trazer o melhor profissional para a oportunidade certa e no momento certo. Ou seja, a inteligência artificial nunca vai substituir essa capacidade essa sensibilidade. Nunca diga nunca. Mas esperamos que demore um pouco, então. Mas eu acho que a própria evolução do ser humano e os valores, né, em relação às lideranças que vem assumindo, até para a gente conseguir conversar com as gerações mais novas, em muito pouco tempo, essas posições da alta liderança vão ter pessoas que podem estar com 60 anos, 70 anos, né, e com pessoas com 30, 40 anos preparadas para estar nessa mesma posição. E como é que vai ser essa conversa? Como é que o mercado vai se expandir para acomodar todo mundo? Como é que a gente vai botar essas pessoas para conversar? Para a gente considerar a experiência daquele que tem muita estrada com aquele que tem muito gás. Hoje em dia, não sei se você já ouviu falar, tem a chamada mentoria reversa. Profissionais jovens, um estagiário, um analista lá de tecnologia, é colocado para dar uma mentoria para o CEO, para o CFO,
por ser profissionais com mais experiência, mas em algumas tecnologias eles estão mais defasados. Por exemplo, o CFO o CEO lá tem um iPhone e usa 10% da capacidade, que um estagiário pode ensinar ele a usar vários aplicativos que vão até otimizar mais o tempo. E estou usando só o exemplo do iPhone, mas tem vários exemplos de usar o ChatGPT, as outras ferramentas de inteligência artificial. Então, é questão geracional, é você fazer o cross mesmo das gerações. E imagina esse mentor, digamos assim, que está lá ajudando o CEO a usar melhor o iPhone, o quanto ele está aprendendo também só de ficar uma hora lá na sala do CEO. Então é uma troca, essa troca tem que existir. Gente, adorei conversar com vocês, acho que foi bastante esclarecedor. Nossa, o prazer foi nosso. Eu que Aprendi agradeço. muito mais sobre o que vocês fazem agora com mais profundidade. Parabéns pelo trabalho, admiro muito. Obrigado. E muito sucesso para nós. Obrigado para nós. Obrigado, Valeu. Rê.